Boa tarde, pessoal. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar dando continuidade aos conteúdos, né? Mais especificamente, os capítulos relacionados ao livro 3, né? Dos conteúdos do SAS, tá? Queria lembrar vocês, a princípio, que para vocês iniciarem já os estudos, né? Assistindo às aulas pela plataforma SAS através do QR Code que tem no começo de cada capítulo, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouco sobre dióptros planos, lâminas de faces paralelas de dispersão da luz, tá bom? Essa aula ela vai ser bem rápida, tá? Lembrando a vocês que a gente está disponível durante a semana, nos horários, né, convencionais, para vocês tirarem dúvidas através do WhatsApp. E lembrando também que a gente vai estar aí fazendo, dentro dessa semana, outra vez na próxima, algumas aulas de tira dúvidas com vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente já falou sobre o que é dióptro plano, né? Quando eu falei para vocês sobre óptica geométrica, né? A gente só está voltando aqui a falar, né? Que isso aqui também é uma espécie, né? Um estudo de óptica geométrica também, mas mais relacionado à aplicação prática da óptica geométrica, né? A gente vai falar também sobre espelhos e lentes, né? Nesse caso aqui sobre lentes esféricas, vamos falar sobre a equação de Halley, mas tudo isso que a gente está falando até agora está dentro, né? Da óptica, né, na realidade, mais especificamente dentro da óptica geométrica, tá bom? Então, o dióptro plano é um conjunto de dois meios homogêneos, tá? E transparentes delimitados por uma superfície plana. Então, a superfície aqui é a superfície de separação entre os dois meios. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que a gente pode olhar aqui, por exemplo, essa figura, né? Você tem uma distorção aqui da imagem, né? Quando você tem a imagem, o objeto aqui no ar e quando ele é imerso em água. Então você tem aqui a separação entre esses dois meios e através daquelas aplicações da óptica geométrica, né, do estudo da óptica geométrica, a gente sabe que os raios luminosos, né, eles sofrem desvios quando passa de um meio para o outro, e nesse caso aqui são todos esses elementos aí que estão aí, né, na figura são dióptros planos. Você percebe que o dióptro plano né, o dióptro qualquer, na realidade, são meios transparentes. Por quê? Porque os efeitos ópticos geométricos, como eu já falei para vocês, eles são mais significativos, ou seja, a gente consegue ver eles com mais facilidade em meios transparentes, ok? Tudo bem, no dióptro plano, objeto e imagem ficam sempre do mesmo lado, ou seja, a imagem que é formada no dióptro plano é a imagem real, do tipo real, em relação à superfície S. E tem naturezas opostas, tá bom? Bem, a equação aqui que a gente estuda, né, para essas características de óptica geométrica, essencialmente o que a gente já tem visto bem, né, isso na realidade é um estudo analítico, que mostra que você tem, por exemplo, aqui um objeto em um ponto P aqui embaixo, ele emite um raio de luz, essa luz refrata aqui devido à diferença desses dois meios, né, nesse caso aqui água e ar, né, a gente já sabe que ela sofre uma refração, ou seja, um desvio, tá projetando uma imagem desse ponto. É aquela velha ideia do peixe dentro d'água, né? Então a gente consegue ver o processo de formação de imagem desse objeto que está aqui, a imagem dele é formada aqui, né? Esse pelinho aqui, né? Nesse caso aqui é a distância da imagem até a superfície, tá bom? Então a gente vê que o observador, por exemplo, que estiver aqui, né? Que receber esse raio refratado, ele vai ver o objeto aqui, quando na realidade o objeto está aqui, não, ou seja, essas grandezas físicas que estão fazendo, né, compondo esse estudo analítico é a distância do objeto até a superfície, ou seja, essa distância aqui, né, a altura, né, poderia chamar assim a profundidade, né, e aqui a gente tem a distância da imagem até a superfície. Então, se o observador está aqui, né, ele vê aqui, mas o objeto está nessa outra profundidade, que nesse caso aqui é um pouco mais fundo, né? E aí a gente pode relacionar essas grandezas com os índices de refração, tá? Esse N' aqui e esse N são índices de refração no ar e na água, né? A gente lembra lá que tem um índice de refração absoluto, né? O índice de refração relativo, e aqui a gente pode relacionar a grandeza pelinho, por exemplo, que é a profundidade no qual a imagem vai aparecer através da profundidade, né, ou altura, ou distância, né, no qual o objeto está, dividido pelo índice de refração no meio onde o observador está, que nesse caso aqui é o N-obs, que nesse caso seria aqui fora, né, o ar, por exemplo, para esse problema, e dividido pelo o índice de refração do meio no qual o objeto está. Então, o objeto está aqui na água, então a gente vai dividir o índice de refração
do observador, no meio que o observador está, pelo índice de refração, nesse caso aqui, onde o objeto está, tá? Então a gente tem uma relação direta aí, que é um estudo analítico, né, de como realmente se comporta as formações de imagem em dióptros planos, tá? Tudo bem. E aqui ele já mostra mais uma vez, né, o processo de formação de imagem, né, que ele está mostrando uma aplicação prática, né, lá de uma aplicação prática natural, né? Você vê que ele está mostrando aqui como é que o peixe, né, pode observar aqui, né, essa águia que está aqui fora, né, e a partir disso escapar dela, ou seja, uma aplicação natural, né, então você vê, por exemplo, que o peixe, que nesse caso aqui é o observador, né, ele está na água e a águia está no ar, então para que ele possa escapar dela, né, ele tem que pensar, né, na verdade, ele tem que, não necessariamente pensar, mas tem que, por intuito, né, saber que a águia não está aqui, que seria onde ela forma a imagem, ou seja, isso na realidade, de uma certa maneira, é um ponto positivo para a águia, né? Ou seja, isso aqui causa uma ilusão de ótica, né, para o peixe, mas na realidade a águia está aqui, né, simplesmente por refração da luz, né, que sai desse objeto, nesse caso aqui da águia que está sobrevoando, e chega até o observador aqui, tá? Então isso existe essa distorção. Então o objeto aqui no meio menos refringente, né, no caso aqui, e aqui a gente tem o objeto no meio também menos refringente aqui, tá? Tudo bem. Dentro do estudo de dióptros, pessoal, a gente tem algumas aplicações em lâminas, tá? E aí a gente vai chegar em alguns conceitos que é desvio, né? Então, para o desvio, né, a gente vai ver nos próximos slides, antes de chegar lá, a gente precisa entender o que são lâminas e faces paralelas. Lâminas, a gente sabe que lâminas são utilizadas em muitos estudos, por exemplo, em microscópio, né, e alguns outros, né, lá de lâminas, muitas lentes esféricas, na realidade, são formadas por sobreposições de lâminas, só que lâminas esféricas. Aqui a gente está vendo que são lâminas planas mesmo, né, lâminas que não tem curvatura, tá? Então, é um sistema de 3 meios homogêneos e transparentes separados 2 a 2 através de uma superfície planas e paralela. Dos 3 meios, normalmente o segundo meio é a lâmina de faces paralelas, né? Então a gente vai ver isso aí jazinho. Então, como exemplo, pode-se citar uma placa de vidro e uma janela, tá? Então a gente tem o seguinte, uma lâmina aqui, ó, a gente pode olhar para essa figura aqui embaixo, a gente tem um raio de luz aqui, pode ser, por exemplo, um laser, né? Se ele incide aqui, ó, você percebe que tem aqui um raio de luz que parte dele aqui reflete, parte de luz dele refrata, mas passa por dentro do material. Ele refrata do meio aqui, que é o ar, para o vidro, depois ele refrata de novo do vidro para o ar, tá? Então você percebe que o meio 2 aqui é o vidro. E esse meio que separa, né, na realidade, os dois meios, que é ar e ar, né? A gente poderia também ter uma lâmina próxima à água e a luz vindo de um local do meio que seria o ar, né? Então ela teria aí umas duas refrações diferentes, tá? Então teria da ar para o vidro, do vidro para o ar, tá bom? E essas refrações causam distorções nas imagens, né? Então você percebe que aqui, ó, você tem distorções nas imagens através das refrações nesses meios aí materiais, tá? A gente vai perceber que na realidade a maioria das aplicações práticas tem a ver com vidro e com, né, outros materiais transparentes, no qual a gente consegue ver de forma mais significativa o estudo da óptica geométrica, tá? Tudo bem, e aí a gente vai ver o que acontece, qual o trajeto da luz, né, de um raio luminoso ao atravessar uma dessas lâminas, né? Então a gente vai agora, através do estudo da óptica geométrica, traçar esse trajeto e ver onde é que a gente pode, qual a grandeza física, né, significativa que a gente pode tirar desse estudo, tá bom? Então o trajeto da luz é simples. Você tem aqui o raio luminoso, né? A gente pode pensar um feixe de luz saindo de um laser, né? Isso aqui é a lâmina, né? Essa lâmina, esse é que é a espessura da lâmina, tá? Ou seja, a grossura dela, né, o quanto ela tem aqui de espessura. Pode ser também sobreposição de várias lâminas. Geralmente, lâminas utilizadas em laboratório têm essa espessura bem pequena, tá? O raio luminoso vem, incide aqui com um ângulo θ1 a uma reta normal. Claro, a reta normal sempre é aqui utilizada em estudos de óptica geométrica, tá? Essa reta normal, ela é perpendicular à superfície de incisão do raio aqui, né? Nesse caso, essa superfície, e aqui a gente tem o meio 1, tá?
Então, o raio vem de um meio 1, faz um ângulo θ, a superfície normal com um ângulo, né, com raio incidente, tá? Esse raio refrata, ele passa por dentro do material, ou seja, ele passa por dentro desse material aqui com um θ2, que nesse caso seria um ângulo de refração em relação a esse ângulo incidente, esse raio incidente, tá? E quando ele toca a outra borda, digamos assim, a outra face do material, ou seja, que é uma face, que é outra, né? Quando ele toca a outra face da lâmina, ele refrata de novo. Ou seja, ele vem de um meio 1, refrata de um meio 1 para o meio 2, depois refrata do meio 2 para o meio 3. E o meio 2 é essa lâmina que geralmente é feita de vidro, tá? Esse aqui aí as grandezas físicas que estão relacionadas são os ângulos, tá? Aqui a minha espessura, e tem esse D aqui, que nesse caso aqui é o que mede o desvio, que é chamado de desvio lateral, é o quanto o raio desviou, tá? Então a gente tem aqui meio 1, meio 2, meio 3, os meios são diferentes, tem índices de refração diferentes, obviamente, né? E a gente, para o estudo da óptica geométrica aqui, para a refração, a gente tem a equação de Snell-Descartes. Então, essa é a Snell-Descartes do meio 1 para o meio 2, e a gente tem também a aplicação da equação de Snell-Descartes do meio 2 para o meio 3, tá bom? Tudo bem? Ok. Então, quando a gente está preocupado, então o que a gente está preocupado agora é descobrir como se calcula o desvio lateral em termos de grandezas que a gente pode medir na prática. Então, a ideia é essa, tá? Então, o desvio lateral é uma grandeza, né, que mede o quanto que o raio, né, sofre esse desvio da sua trajetória original, né? Então, por exemplo, se o raio incidente ele teria essa trajetória pontilhada aqui original, né, passando por dentro desse material, ele sofre esse desvio, e esse desvio aqui, ó, é essa distância daqui para cá, tá? Então você tem um raio, o ângulo de incidência, ângulo de refração, ângulo de incidência aqui agora do meio 2 para o meio 3, que aqui a gente coloca como R', e aqui eu tenho o ângulo de refração, e a gente tem também a espessura da lâmina, tá? Então, ou seja, ela tem uma influência significativa, né, para você no estudo, né, na realidade no cálculo do desvio lateral, né, dessa lâmina, tá, do raio de luz, tá? Então, como é que a gente calcula o desvio lateral? O D é igual ao E, que é a espessura da lâmina, vezes o seno do I menos o R. O que é o I menos R? Ângulo de incidência, ângulo de refração, dividido pelo cosseno de R, tá? Então, se você perceber, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, né? Então, a gente tem algumas características aqui, né, bem interessantes dentro dessa análise aqui, tá? Digamos assim, de refrações sucessivas em meios materiais, tá bom? Então, o D é o desvio lateral, tá? O E é a espessura da lâmina, o I é o ângulo de incidência e o R é o ângulo de refração. A gente tem uma dependência direta, né, do desvio lateral com relação à espessura da lâmina, ou seja, e quanto maior a espessura da lâmina, maior o desvio, né? E os ângulos de incidência, no qual você incide o raio luminoso na lâmina, e o ângulo de refração, ok? Bem, aqui nesse slide ele fala sobre prismas ópticos, pessoal, né? Na realidade ele dá uma definição bem básica do que seria um prisma, né? Então, o prisma óptico é uma associação de dois dióptros planos cujas superfícies dióptricas não são paralelas, ou seja, a gente tem aí essa superfície óptica que ele fala, né? Que na realidade é o que a gente viu anteriormente, né? Sei lá, você tinha para a lâmina você tem as duas faces no qual sofre as duas refrações, né, elas são paralelas. Aqui para o prisma eles não necessariamente são paralelos, ou seja, o local onde o raio incide, onde ele vai ser refratando para dentro do meio, e onde ele sai do meio refratando para o meio posterior, não necessariamente é paralelo, tá? Essa é a definição básica de um prisma óptico. Tudo bem, e aqui aí ele tenta, né, para um prisma óptico aqui, fazer o cálculo, né, o trajeto da luz, nesse caso aqui, ao atravessar esse prisma óptico. Lembrando que aqui as faces não necessariamente são paralelas, você vai ver aqui no desenho, tá, que vai ficar bem claro que realmente não são paralelas. Pessoal, aqui a gente tem um prisma, tá? Nesse caso aqui, né, esse prisma aqui ele tem né, a forma de um triângulo, né, as faces ele tem três faces laterais, três faces, né, nesse caso aqui, né, no prisma triangular,
tá? E aí a gente tem um raio incidente, né? Com esse raio de incidente, ele tem esse ângulo com relação a esse N aqui, que né, é a reta normal. A reta normal a gente sabe que ela, como a face é essa, então a reta normal é sempre perpendicular a essa face. Então, por isso que ela está nessa direção, tá? Então o ângulo de incidência é esse, né? Esse é o raio incidente, tá? Ele refrata aqui nessa face. Nesse caso aqui, ele se propaga dentro do material aqui, ó, nessa direção. Incide nessa segunda face aqui, tá? E refrata de novo com esse ângulo aqui de refração desse meio 2 para o meio 3. A gente pode analisar da mesma forma que a gente analisou a lâmina, tá? Então você tem o meio 1, meio 2, meio 3, e aí ele refrata de novo, saindo um raio refratado aqui, que ele chamou aqui de R'. Então cada uma desses letras aqui, na realidade, são as nomeações desses raios e de ângulos aqui também, tá? Então a gente usa da mesma forma que foi utilizada para lâminas o Snell-Descartes, tá? Porque é a lei que relaciona os índices de refração aos senos dos ângulos de incidência e refração, tá? Então você tem aqui para o primeiro meio, né? Para a primeira face, para a segunda face, tá? Do meu prisma, tá? E aí a gente tem também algumas outras características físicas, algumas outras grandezas físicas relacionadas ao trajeto da luz em um prisma. Então uma delas é o ângulo de desvio angular, tá? Ou seja, desvio de ângulo, tá? Nesse caso aqui, não é desvio relacionado à distância ou desvio quanto o raio desviou em distância, tá? Mas sim desvio de ângulo, tá? E temos também o ângulo de refringência ou ângulo de abertura do prisma. Esse ângulo de abertura do prisma é essa grandeza aqui. E aí a gente percebe que o desvio do ângulo ele tem uma dependência dos ângulos de incidência na primeira face e ângulo de refração, de saída, a gente poderia chamar assim, na segunda face, tá? E tem também uma dependência da abertura, né, angular, a gente poderia dizer, ou ângulo de abertura do meu prisma, tá bom? A gente também pode escrever o ângulo de abertura, né, caso que a gente queira calcular, como uma dependência entre os ângulo de refração na primeira parte e na segunda, né, do meio 1 para o meio 2 e do meio 2 para o meio 3, tá? E essas são as grandezas físicas associadas ao trajeto da luz em um prisma, tá bom, pessoal? Tudo bem. Outra grandeza física que a gente utiliza muito em problemas de prismas, tá? Ou seja, de refração da luz em prismas, é o que nós chamamos de desvio mínimo, ou desvio angular mínimo, tá? Então, o desvio angular mínimo, né, ele segue basicamente a mesma regra, né? A gente calcula, né, através dessa interseção entre esses dois trajetos de luz aqui, prolongamentos de raio de luz. Então, você tem, por exemplo, o raio incidente, né, incide nessa primeira face, tá? E aí você teria que a prolongação dele, se ele, né, lembrando que ele se propaga em linha reta, se ele não desviasse, ele ia se prolongar para cá, e esse raio aqui, e a prolongação dele vira para cá. Então o desvio angular mínimo é dado pela interseção, é o ângulo aqui dado pela essa duas intersecção nessa direção, tá? E aí a gente tem uma maneira de você calcular o desvio angular mínimo, que é dado por esse ΔM, como 2 vezes o ângulo de incidência menos o ângulo de abertura, tá, pessoal? Então, isso são utilizados muito para resolver problemas com trajetos, com refração de raios de luz, né, em prismas, tá ok? Bem, pessoal, aqui tem algumas classificações de alguns tipos de prisma, né, que vocês vão ver aí no livro de vocês, né? Peço a vocês que dêem uma olhada com calma e tirem as dúvidas comigo, mas é a classificações dos tipos de prisma, de como os raios se comportam, os raios de luz se comportam ao serem projetados, né, sobre esse prisma, ou seja, serem inseridos sobre ele, ok? E aqui, pessoal, no último slide, né, a gente fala um pouco, né, na verdade, eu queria colocar esse slide para dar a definição do que seria a dispersão da luz, tá? Então, a dispersão da luz, na realidade, ela é a quebra, né, na realidade, da luz branca em pacotes de luz que nós chamamos de espectros de luz, tá? Esses espectros, eles cada um deles tem o que nós chamamos de uma grandeza física que é chamada de cor, tá? E essa cor, né, todas elas juntas, ela forma o que nós chamamos de luz branca. Claro que essa decomposição, né, essa dispersão da luz, ela é formada basicamente por a interação da luz, né, com o material, tá bom? Então, quando você tem um prisma,
tá? Por exemplo, material de vidro, né? E essa dispersão da luz ela não necessariamente ocorre apenas em prismas, né? A gente pode pensar em outros materiais, né? Por exemplo, o processo de formação de arco-íris, entre outros, tá? Quando a luz interage nesse material, ela com certeza ela vai desviar, tá? Se ela desvia, cada um das cores, ou seja, dos comprimentos de onda, né, do espectro da luz branca, ela tem um desvio diferente, tá? Esse desvio de cada um dos comprimentos de onda que formam a luz branca é que me dá a dispersão da luz, ou seja, é a abertura dos pacotes do espectro da luz branca em todas as cores que compõem ela, tá? Através da interação, ou seja, da refração, do fenômeno de refração da luz, passando de um meio material para outro meio material, tá ok? Isso também, na realidade, pode explicar, né, o processo de formação de arco-íris na atmosfera em algumas épocas, ou seja, no momento em que o arco-íris aparece, né, na realidade, ele se forma na atmosfera, isso quer dizer que a atmosfera, ou aquela parte da atmosfera, né, ali onde você está vendo o arco-íris, ela está se comportando como um prisma óptico, tá? Que dispersando a luz através do processo de refração da luz, que decompõe a luz branca e os vários comprimentos de onda que compõem ela, ok? Bem, pessoal, essa foi uma aula bem rápida, bem simples, básica. Essa aqui é a primeira aula, né, do livro 3, né, associado aí, relacionado ao segundo bimestre. Eu queria que vocês continuassem assistindo às aulas pelo canal SAS, tá? Através dos aplicativos de QR Code, tá? Que vai direcionar vocês às aulas que tem lá também. Claro que as aulas vão continuar sendo postadas no canal do YouTube, tá? E, por favor, se tiverem dúvidas, entrar em contato comigo ou tirarem dúvidas através dos aplicativos de reunião, que a gente vai estar montando essas aulas de tira dúvidas ao longo das próximas semanas do mês, tá bom? Então, uma boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau.